Não nos deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. Não nos deixe faltar a Tua palavra, Deus. Porque é ela que nos enche, Pai. Ela que nos dá força, Pai, para enfrentar esse mundo, Deus. Repreende o devorador em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Amém. Por isso sentar. Diácono João Paulo. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar com o nosso estudo no livro de Isaías. Qual foi o capítulo, Laura? Qual foi o capítulo? 41, 42? Eu acho que foi 43. Eu tinha um papel anotado do versículo, já não tem mais nada. Vai sem esboço, sem nada hoje. Ai, Jesus, que bênção. Como é que eu vou saber agora o versículo que eu parei? Já decidiu aí, Milena? Qual foi o 41, 42? Hã? Não foi? Eu também achei que era. Sim, eu falei no 41, falei que eu falei aqui do bichinho de Jacó. Pois é. Enfim, vamos lá para o 42 então. Caso... É... 42, vamos lá. Eis, a partir do versículo 1, eis o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pôs o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que se ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão as suas doutrinas. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu,
o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pelas mãos, e te guardarei, e te darei por concerto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém? É que hoje meu olho está uma bênção de Deus. A leitura vai ser ótima. Em nome de Jesus. Nós falamos Só, Valéria, nós estudamos a palavra. Se você tiver algum questionamento, pode perguntar também, que a gente aqui nas terças-feiras somos bastante livres para interromper e fazer alguma pergunta, caso sinta necessidade. Eu falei na semana passada que nós estávamos falando que Isaías começava agora a falar acerca de Jesus Cristo. Então, toda a profecia anterior, né, era para o povo de Israel, era mais para a nação, e agora vem a mensagem profética, a mensagem messiânica, a mensagem que fala de Jesus Cristo. E é claro que aqui ele está falando de Jesus Cristo e ele começa a dar algumas, como ele falou já no capítulo anterior, mas ele começa a dar mais informações acerca de quem era Jesus Cristo e do serviço de Jesus Cristo e o que verdadeiramente Jesus Cristo vinha fazer. É tanto que nós sabemos que o próprio Jesus Cristo, quando chegou no templo, leu exatamente aquele versículo que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, que nada mais é do que o próprio Isaías. Então, como eu falei logo também nas outras, Isaías é um livro quase que, se não tivesse sido comprovado que ele é antes de Jesus Cristo, o pessoal ia dizer que ele era depois de Jesus Cristo, porque ninguém conseguiria falar com tanta precisão acerca de Jesus Cristo se não fosse verdadeiramente vindo da parte de Deus. Então, os que não acreditam em Deus, os que não acreditam em profecia, diriam, como é o caso do próprio Isaías, que já quando ele profetiza acerca de Ciro, que eu falei semana passada, quando ele profetiza acerca de Jesus Cristo, é tão minucioso na profecia de Jesus Cristo. Eu acho que ele foi o profeta do Antigo Testamento que conseguiu ver Jesus Cristo 700 anos antes de Jesus Cristo. Ele conseguiu ver, porque é muita informação que se você só conhecer Jesus Cristo pelo livro de Isaías, você tem quase que uma visão completa da obra de Cristo e do que Cristo veio fazer. Por isso que Isaías é um dos profetas mais importantes messiânicos, um dos profetas mais importantes, inclusive, para o povo de Israel. E algumas coisas ele fala aqui acerca de Jesus Cristo, que eu acho muito interessante, a forma com a qual Isaías fala, que ele é inteligentíssimo e ele usa muito, muito da literatura, da forma literária dos judeus falarem, eu já falei isso para vocês. E ele diz aqui, por exemplo, no versículo 3, ele diz: a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha a terra e o juízo, e as ilhas aguardarão as suas doutrinas. Quando ele diz aqui, a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Se alguém sabe o que significa isso? Hã? Na verdade, a cana trilhada, a cana amassada, né, a cana que foi quebrada, não. Na verdade, não. Essa cana que ele fala, pronto, no sentido do povo de Israel, isso era os pastores, provavelmente, passava a maior parte do tempo, passava quase que 24 horas cuidando das ovelhas, certo? E eles dormiam nos apriscos. E então, uma das coisas que eles faziam era utilizar a cana para fazer flautas, fazer instrumento de sopro. E é muito comum em Israel utilizar a cana para isso. Só que a cana é uma coisa que é completamente que nem aqui. Dá em qualquer lugar.
E só que se a cana estiver trilhada, simplesmente jogava-se e pegava-se outro. Não se trabalhava com o instrumento com a cana que estava trilhada, né? E então, se o pastor pegava uma cana que ela tivesse trilhada, quebrava e jogava fora. Amassava e jogava fora. Isso era normal. Então, quando Isaías fala acerca de Jesus Cristo, que ele não quebrará cana trilhada, da mesma forma que ele diz, nem apagará o pavio que fumega. E o que é o pavio que fumega? Chegando lá no finalzinho, né, um pouquinho de azeite, está lá no fim, já está com aquele fumegando, pronto para apagar. E o que é que o povo de Israel fazia? Pegava e apagava o pavio. Então, acendia em outra hora, já que o óleo era derramado no azeite para durar a noite toda. No candeeiro para durar a noite toda. Então, quando chegava no fim do dia, realmente o pavio já estava fumegando. Apagava o pavio, porque hoje ainda ia continuar dormindo, já não precisava mais do pavio. Chegava lá, quando ele começava a fumegar, não adiantava mais deitar óleo de novo no pavio, para que ele começasse a fumegar. E aqui está dizendo que ele não apagará o pavio que fumega. Para nós hoje isso não faz sentido, porque nós não estamos dentro da cultura judaica. Mas naquele tempo fazia muito sentido para o povo dentro de casa, o que significava isso, tanto para os pastores quanto para a dona de casa, para o pessoal que estava em casa. E isso nada mais é do que uma fala ao nosso coração de que aí não é Jesus Cristo, somos nós a cana trilhada, nós somos nós o pavio que fumega. Aquele que já está lá no finalzinho, sabe? Só Jesus não vai apagar aquele pavio. Basta um pouquinho só, né? Está fumegando ainda, tem um pouquinho de óleo, tem um pouquinho ainda de azeite, e Deus vai fazer a obra, Deus vai trabalhar ali, mesmo com aquele pouquinho. É aquela mesma coisa quando a gente utiliza o livro de Esdras, vai ver o trabalho de Esdras e Neemias, quando falaram de Esdras e Neemias, disseram, vocês vão construir esse muro com as pedras queimadas? Né? E nós somos as pedras queimadas que Deus construiu a igreja. Quem de nós tem condição ou tem alguma coisa para que Cristo lhe chame? Não, eu sou uma pessoa excelente e por isso que Deus me chamou. Não. Todos estamos aqui pela misericórdia de Deus. Né? Nenhum de nós servíamos para absolutamente nada. Nada. E foi servindo para nada que Deus nos chamou. Né? Então a igreja, ela é um hospital, né? Em que no dia que um ficar sarado, vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado. A igreja é um hospital. A igreja, ela uma vez, uma pastora definiu muito bem, a igreja ela é a igreja certa, a igreja evangélica, ela é a igreja certa, conduzido por pessoas erradas. Essa é a igreja de Deus. Pessoas erradas, pessoas com falhas, pessoas com problemas, pessoas com dificuldades. E Deus escolheu, aprove a Deus, né, salvar o mundo pela loucura da pregação, e deu essa autoridade a nós, essa vocação a nós, é chamado para nós. Podia ter escolhido anjos, mas não escolheu a nós. E Deus trabalha com essa cana trilhada, em que qualquer outro jogaria fora. Não, mas Deus quer trabalhar. Deus quer resgatar. Né? Se é uma cana, está trilhada, tem muitas outras melhores. Mas então, Jesus Cristo é aquele que mesmo, e aqui uma profecia para o próprio povo de Israel, Deus vai trabalhar também com aquela cana trilhada. Você olha para ela, é uma cana trilhada, é um pavio que fumega, mas Deus tem plano também para aquela nação. E claro, nós recebemos isso por herança em Cristo Jesus, né? Que herdamos as promessas do Antigo Testamento por causa de Cristo em nossa vida. Amém? Outra coisa que diz aqui, também no versículo 6, 7 e 8, ele diz, eu sou o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas.
Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aí ele já mostra aqui, claro que é o serviço de Cristo, mas o que somos nós? Isaías 53 diz que nós somos o prolongamento dos dias de Cristo nessa terra. Ele usa, depois da posteridade, ele usa o prolongamento. O prolongamento da história de Cristo. Nós somos o prolongamento da história de Cristo. A história de Cristo não acabou na cruz. Ela continua em nós. Nós somos a gente vai ver isso no Isaías 53. Nós somos o prolongamento da obra de Cristo. A obra de Cristo não terminou no Calvário. A obra salvífica de Cristo termina no Calvário. Mas ela começa também no Calvário. E nós fazemos parte dessa história. Essa história que tem durado 2000 anos. E nós fazemos parte dessa história. E ele diz assim que para quê? Te tomarei pela mão, promessa de Deus, te guardarei, te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Certa vez, logo quando eu me converti, o pastor leu estudando esse versículo, ele leu essa passagem, só que ele não conhecia muito bem o português. E ele pregou, eu já falei isso acho que alguma vez para você, pregou exatamente sobre essa passagem, dizendo que Deus nos deu para consertar, ele trocou o conserto com C por conserto de E com S, e disse que Deus nos chamou para consertar o mundo. Mas foi uma pregação muito linda, porque realmente Deus nos chamou para consertar o mundo, de certa forma. Mas aqui, Deus nos chamou, olha o que ele diz aqui, que ele nos chamou, te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Deus deu Jesus Cristo por conserto com o povo, é através de Jesus Cristo que Deus faz essa aliança com o seu povo e para a luz dos gentios. E nós temos essa luz. Emana de nós essa luz. Porque dentro de nós, Cristo prolonga os seus dias. Então, Deus também nos chamou para o conserto do povo. Por quê? Porque em nós habita Jesus Cristo. Amém? Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por conserto o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Essa é a nossa função. Essa é a nossa missão, abrir os olhos dos cegos. E Jesus Cristo, quando ele veio, ele foi muito enfático na questão dos cegos guiando outros cegos. É necessário, é imprescindível para um cristão ter os olhos abertos, ter os olhos espirituais abertos para poder conduzir os cegos do mundo por um caminho reto, um caminho de retidão. Agora, se nós não temos essa visão do caminho de retidão, como é que a gente vai conseguir guiar outras pessoas nesse caminho reto? Guiar as pessoas nesse cárcere? Pode um preso dar prisão a outro preso? Não. Não pode. Não pode dar. Sim, não dá liberdade a outro preso? Não pode. Não pode. Você pode até pagar. Lá no Brasil diz pagar a fiança. Não sei se aqui usa esse termo também. Pagar a fiança. Mas para pagar a fiança você tem que estar fora da... Você tem que estar fora da prisão. Né? Se você estiver dentro da prisão, você não vai pagar a fiança do que está do seu lado. Tem que ter alguém do lado de fora para pelo menos pagar essa fiança. E é assim. Nunca vi nenhum preso pagando a sua própria fiança. Olha, pega aí meu cartão de crédito que eu vou ali pagar. Meu cartão do banco, eu vou ali pagar a minha fiança. Eu nunca vi, se tem, não sei. Não sei, tem um advogado ali, não sei se... mas tem que trazer alguém de fora, né? Vou pagar minha fiança. Posso ir ali, o senhor me liberta ali para eu ir no caixa. Talvez a polícia já tenha até caixa. o multibanco, né? O multibanco levanta, você roubou. Roubei 300, pago fiança de 100, tá ótimo, vamos embora. Misericórdia. Mas, e para tirar e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele vai falar muito aqui, eu vou pular muitos capítulos,
porque eu quero falar especificamente. A gente já sabe muito das imagens de escultura, creio que não tenho muita coisa para falar sobre as imagens de escultura, mas ele fala muito aqui das imagens de escultura. Mas eu acho que Jeremias tem mais específico aquilo que eu quero falar sobre as imagens de escultura. Mas ele fala muito contra as imagens de escultura. Muito, muito. E eu não sei como, e ele diz exatamente aqui, nem o meu louvor às imagens de escultura. E isso está em qualquer Bíblia, e eu não sei como é que na época que eu era católico, lia isso, talvez nem lia isso, eu não sei se lê isso, mas diz lá que eu não dou o louvor à imagem de escultura. Mas ele diz também que a glória dele, ele não dá a outro. Nem a outro Deus, nem a qualquer outra coisa, a mais nada. Ele é o Senhor. Eu sou Jeová, né? Ou em hebraico, Yahvé. Eu sou Yahvé. Este é o meu nome. Ele fala o nome dele, a minha glória, pois a outro eu não darei. E às vezes nós temos o homem, ele tem a inclinação, ele tem a capacidade de sempre se inclinar para alguma coisa. Sempre se inclina para alguma coisa. E isso é uma coisa que nós devemos colocar sempre em nosso coração, de estar sempre buscando onde é que nós estamos colocando o nosso coração. O que é que nós estamos fazendo? A que nós estamos dando glória, a glória de Deus? Onde é que nós estamos colocando o nosso coração? A palavra de Deus, Jesus Cristo disse, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual é o teu tesouro? O que é que você preza tanto? O que é que você tem prezado mais? Porque ali está o teu coração. E se lá está o teu coração, se lá está o teu tesouro, lá está o teu coração. E se lá está o teu coração, estás com a glória, que é ser dada única e exclusivamente a Deus, também está lá. Não é? E isso é muito sério, porque muitas vezes nós damos glórias a coisas, a homens, a filhos, a filhas, né, a pais, muito mais coisa do que a bens, né, do que verdadeiramente a Deus, que deve ser aquele que único, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? E eu quero ir para o 43. Diz assim: Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma, não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória, eu os formarei. Sim, eu o fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Até aqui. Essa é, de certa forma, quando a gente vai ler o livro de Isaías, quando a gente vai ler a palavra de Deus no Antigo Testamento, há uma certa dúvida muitas vezes, e muitas vezes as pessoas erram ao interpretar alguma coisa no Antigo Testamento. Quando nós vamos ler o Antigo Testamento, é claro que nós devemos lê-lo com os olhos, com os óculos do Novo Testamento, com os óculos do Evangelho. A gente não pode ler simplesmente o Evangelho sem levar em consideração o Novo Testamento. Se não colocarmos os óculos do Evangelho, do Novo Testamento, não conseguiremos enxergar muitas coisas no
Antigo Testamento que nos sirva. Primeiro, por quê? Porque as profecias, elas são exclusivas para em primeiro lugar, ela é exclusiva para o povo de Israel. Certo? E ela vai se cumprir com o povo de Israel. Ela vai se cumprir de uma forma carnal, como é que eu posso dizer? Uma forma física sobre Israel. Deus vai trazer Israel de todos, do Oriente, do Ocidente. Deus vai, e está trazendo hoje. Está trazendo hoje. 2000 anos depois, 2700 anos antes, ou depois dessa profecia, né? Deus está cumprindo a profecia. Está trazendo o povo de todos os lugares. Já cumpriu outras vezes. Cumpriu diversas outras vezes. Né? Levou quando o povo realmente foi levado em cativeiro, aproximadamente 100 anos depois de Isaías. O povo foi levado em cativeiro, já estava voltando de cativeiro. E quando voltou de cativeiro, Deus trouxe de todas as outras nações. E agora, mais uma vez, Deus começa a trazer o povo para Israel novamente. Então, mais uma vez, a profecia de Deus se cumprindo em camadas. Mas é por isso que eu estou dizendo, em primeiro lugar, ela é para o povo de Israel. Ela é estritamente aplicada ao povo de Israel. Aí, quando é que eu coloco os óculos do Evangelho? Como é que essa profecia ela pode ser utilizada para mim? Né? Porque senão, se ela for exclusivamente do povo de Israel, não tem por que ler a Bíblia mais, o Antigo Testamento. Ele só fala do povo de Israel, mas nós somos o depósito dessa promessa em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Deus falou e passou para nós essa mensagem. E passou para nós essa promessa. E nós recebemos essa promessa. Claro, a gente não vai vir do Oriente e do Ocidente, e de certa forma também vamos, porque somos os gentios, mas temos em nós a certeza dessa promessa também sobre a nossa vida. Que no caso, quando passares pelas águas, Deus está falando aqui de referências que o povo de Israel conhecia da sua história. Eles passaram realmente pelas águas. Eles passaram realmente pelo fogo. Eles passaram realmente no deserto. Só que isso tem para nós um significado espiritual. E não mais, a gente não vai passar pela água. Não espere que você vai atravessar o Atlântico, chegar no Brasil, que o mar vai se abrir no meio. Se Deus quiser, até pode. Mas não é isso que ele está dizendo. Se você for tentar andar sobre as águas, é capaz de você morrer afogado lá dentro. Tubarão pegar, qualquer coisa desse tipo. Não é isso que Deus está mostrando para nós. Era aquilo que ele estava falando para Israel. Ele fez o povo passar pelas águas. Mas, para nós, isso tem um significado espiritual. Para aqueles que tomam a promessa, tomam posse da promessa em Cristo Jesus, tem um significado espiritual. E aí, quando eu ouço essas palavras, eu só posso fazer uma coisa, que é confortar o meu coração. Porque eu só tenho duas hipóteses. Ou eu acredito em Deus, ou eu nego a Deus. Eu não tenho um meio termo. Eu acredito mais ou menos. Acreditar mais ou menos é desprezar por completo. Não existe meia fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Mais ou menos é não ter fé. Quase tenho é não ter fé. Fé tem que ter ou não tem. E quando passarem pelas águas, quando passou pelaquela situação, quando estamos prestes a submergir no meio das adversidades da nossa vida, ele tem uma promessa para nós. Quando achamos que vamos morrer, aquele negócio aqui, vamos ser queimados, ele diz que nem a chama arderá em nós. Isso é uma promessa magnífica para a nossa vida. Por isso que, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade em encontrar um crente, quando eu encontro com um crente desesperado. Porque as promessas são grandes. Mesmo que a gente se desespera. João Paulo, você se desespera? Já me desesperei muito. Mas o ver o Deus agir, não só na minha vida, mas na vida dos outros irmãos, ver como Deus agiu poderosamente, né? E aí eu posso perceber que Deus está no controle, já esteve numa situação como esta, e eu me tranquilizo. Ainda que pareça que eu estou sufocando,
Eu estou sempre a rir, sempre alegre. Não posso. Não posso. Não posso. Em relação à minha vida, às vezes eu posso ficar até preocupado em relação à vida de outras pessoas, mas em relação à minha vida, eu coloco na mão de Deus, Jesus. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. E eu sei que Ele está cuidando da minha vida. Tenho certeza, isso eu não tenho dúvida. Por isso que eu não temo, por isso que eu aguardo nele, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Dúvidas aí? Alguma coisa? Valéria, tá ok? Estamos lá? Ótimo. Aí no versículo 11 ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É muito interessante esse versículo aqui, principalmente aqueles que gostam de debater com os TJs. Porque Jesus é muito claro na Bíblia que ele veio para salvar, que ele é o Salvador. Né? O próprio nome Jesus, que é o Salvador, é Jesus Cristo, o Salvador ungido. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E quem é Jesus Cristo se ele não é Deus? Quando os testemunhos de Jeová diz que Jesus não é Deus, então onde é que há salvação? Se fora de Deus não há salvação. Não são. Eu anunciei e eu salvei, eu os fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. São palavras fantásticas. Não é nem para ser dita assim, do jeito que eu estou dizendo, que até perde até perde a emoção da coisa. Ler assim desse jeito, não. Era para ler uma coisa que ainda antes que houver. Não sei, o pastor lê com mais com mais ênfase que eu. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta que não tem... Quem impedirá Deus agir? Quem impedirá Deus agir? Isso aqui é uma leitura... O Isaías, ele lança aqui com uma frase repetida do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 39, é quase igual ao que está escrito aqui. Deus repete mais uma vez um trecho que eles já conheciam de Deuteronômio. E então, ele diz, aí ele diz isso ainda, quer dizer, são 3 versículos de Deuteronômio, mais ou menos, 39, 38, 39, 40, se não me engano. E tudo resumido aqui nessa palavra. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Deus está dando uma segurança de que quando Ele vai agir, não tem quem impeça. Agora tem uma grande questão quando a gente faz essa pergunta: quando Deus quer agir, quem vai impedir? E às vezes nós vemos claramente, dentro da igreja, dentro dos ministérios, tal, como as pessoas impediram o agir de Deus sobre as suas próprias vidas. Né? E isso você observa, a pessoa caiu no pecado, tinha um ministério gigante, caiu no pecado, ponto. Desfez absolutamente tudo. Desfez absolutamente tudo aquilo que Deus, aquela proposta que Deus tinha para ele. E isso impede, e às vezes isso impede de Deus agir realmente, de Deus agir na vida. Então, João Paulo, do que se trata esse quem impedirá? Claro que Deus está falando aqui de um agir muito maior. Dentro da palavra de Deus, nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus, ele é poderoso para fazer o que ele quiser.
Deus é poderoso para salvar. Se Deus quisesse salvar toda a gente sem precisar de nada, ele tinha salvo toda a gente sem precisar de nada. Lógico que para isso Deus tem um plano gigantesco e esse plano ele é justo, certo? Não é soberano injustamente, não. Ele é soberano porque Deus é poderoso para torná-lo eficaz, mas, sobretudo, é um plano de justiça. É um plano justo. E nesse plano justo de Deus, Deus nos dá ao homem o livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio do homem, Deus não vai operar. Porque se Deus tira o livre-arbítrio do homem, Deus ele tira de nós a nossa responsabilidade. Isso é uma questão lógica. Se uma criança não tem a capacidade de decidir sobre a sua vida, os seus pais são responsáveis por isso. Se o filho não pode dizer eu quero ir para tal, e eu quero ir para lá, é claro que o responsável por o filho estar onde está são os pais. Não tem para onde. Então, quando eu era criança, eu atrasei alguns anos na escola e o culpado era quem? Eu? Não. Eu não tinha responsabilidade sobre mim. Não atrasei porque porque eu reprovei. Situações da minha família que me levou a abandonar a escola algumas vezes. E isso me fez atrasar um ano na escola. E é responsabilidade minha? Não. Responsabilidade dos meus pais porque eu não tinha controle sobre isso. Então, se Deus tira de nós a nossa capacidade de decidir, e isso gera aquela confusão gigantesca nos dois lados da teologia, um que diz que Deus nos predestinou e nos elegeu desde antes da fundação do mundo, como cada um de nós, e Deus já sabe que Deus já escolheu quem é que vai ser salvo e quem é que não vai ser salvo. E então tem uma certa discussão em cima desses dois ramos da teologia, né? E que não vale a pena discutir. Aqueles que são predestinados vão morrer predestinados, desde que não se desviem do caminho do Senhor, estarão no céu. E aqueles que não acreditam na predestinação, como é o meu caso, não acredito que somos predestinados individualmente, somos predestinados como grupo, como igreja, como povo. Aí sim somos predestinados em Jesus Cristo, para filhos, por adoção. Aí eu acredito. E nós que não acreditamos na predestinação, vamos também nos encontrar com Cristo, desde que também não nos afastemos da salvação. Não nos afastemos desse caminho. E então, como é que a gente entende agindo Deus quem impedirá? Deus, ele quer, quando Deus age, ele realmente, para cumprir o seu plano, para cumprir o seu propósito, não um propósito específico de nossa vida, mas propósito, pode até ser, mas ele fala mais num sentido mais amplo, como é um caso de uma nação inteira que Jonas não conseguiu impedir o agir de Deus, certo? Não consegue impedir. Tiago, se mesmo que não saia com câmera, deixe com áudio, tá bem? Ok. Mesmo que Deus, como Deus diz lá que escolheu Jacó ao invés do seu irmão, e ali mostra claramente que Deus está falando de uma nação, de um povo, e não exclusivamente de uma pessoa, né? Então, quando eu vejo que Deus pode agir, Deus vai agir, quem é que vai impedir? Se Deus quiser agir na sua vida de forma que te coloque no caminho que Ele quer, Deus vai agir. Deus vai agir. Vai agir. E eu não tenho dúvida de que nem você vai poder impedir. Eu não tenho dúvida. Mas eu também sei que muitas vezes as pessoas impedem, não esse agir de Deus, esse que ninguém impede, claro, mas impede que a obra de Deus se cumpra na sua vida. Basta você sair dos caminhos do Senhor. Vê uma profecia gigantesca para você. Mas Deus vai te levar para a China. Vai te levar para Cazaquistão. Vai te levar para, sei lá, Coreia do Sul. Ou seja, você tem profecia de que Deus vai te levar para, sei lá, para qualquer lugar. Deus vai te levar para os cafundós do Juda, para as ilhas não sei das quantas. Deus vai te levar.
Mas se você se desvia do caminho do Senhor, se você começa a pecar, eu conheço um pastor no Brasil que os planos sobre a vida dele eram fantásticos. Desviou-se dos caminhos do Senhor, está em adultério, formou outra família debaixo de adultério, uma confusão generalizada. E Deus vai cumprir o chamado, olha, se Deus quiser, vai. Se Deus quiser, vai. Mas agora ele está impedindo o agir de Deus na vida dele. Isso a gente não pode negar, não tem o que dizer. Não tem outra palavra para dizer. Então o próprio Deus, ele coloca sobre nós, recai sobre nós a nossa responsabilidade pessoal. Nós temos uma responsabilidade pessoal. Nós temos a responsabilidade de saber que Deus, que nós temos que escolher. Eu escolho Cristo. Eu escolho estar aqui. Eu escolho a vontade de Deus. Deus nos deu essa capacidade. Agora, como eu já falei para você, já expliquei 1000 vezes a você, na faculdade de teologia que eu fiz, da Assembleia de Deus, havia professores também da presbiteriana e tem uma ala da Assembleia de Deus que também é predestinada, tem uma ala da Batista que também é predestinada, tem outra que é calvinista e arminiana, tem para tudo. E eu estudei com 2 professores de teologia sistemática que um era calvinista predestinado e o outro era arminiano, e era uma confusão gigantesca. E eu cheguei ao conselho de um pastor. Ele disse que quando chegou em decidir isso na vida dele, o que é que ele acreditava, ele disse que parou a faculdade. Eu não vou sair daqui enquanto não resolver essa questão. Então ele queria ter essa questão resolvida, e ele acabou sendo arminiano. E uma das questões que eu já disse diversas vezes aqui, e vou repetir mais uma vez hoje para quem não viu, que o problema entre essas duas questões reside não em Deus poder ou não poder, Deus ser soberano, não ser soberano, Deus dá livre-arbítrio, Deus não dá livre-arbítrio, incide na incapacidade do teólogo de entender como é que Deus pode fazer as coisas. Então, se eu não entendo como é que Deus pode fazer a coisa, eu sou teólogo. Não posso ter alguma coisa que eu não saiba. Não posso ter alguma coisa que eu não saiba. Eu tenho que saber de tudo. Então, isso se chama ego, né? Isso é soberba. Então, a soberba do teólogo é essa. Eu tenho que saber, eu tenho que saber, eu tenho que saber. Se você perguntar, João Paulo, como é que funciona a soberania de Deus juntamente com o livre-arbítrio do homem? Não sei. Não sei. Deus não revelou. É tão simples, Deus não revelou. Deus mostrou grandes coisas a João e disse: João, esse livrinho aí você come, não revela não. Ele disse para Daniel, sela a visão, porque é para muitos dias, não conta a ninguém não. Ele disse para Jeremias a mesma coisa: come o livro. Então, tem coisas que Deus nunca falou nada de igreja no Antigo Testamento. O profeta veio, não veio, era de Deus, não era, recebia o Espírito, profetizava, e Deus não disse nada de igreja. Nunca soltou esse nome no Antigo Testamento. Aí o apóstolo Paulo diz: estava escondido em Deus. A igreja, a noiva de Cristo, estava escondida em Deus. Aí o teólogo vai dizer: não, mas esse negócio, o conceito de livre-arbítrio fere a soberania de Deus. Muito pelo contrário. Porque Ele é soberano e porque Ele é capaz, Ele nos dá. Ele é tão soberano que Ele consegue manter a soberania dEle, nos dando a liberdade e a responsabilidade das nossas escolhas. Amém? E nós nos tornamos responsáveis. Responsáveis. Como Adão se tornou responsável pelo seu ato. Eva se tornou responsável e recebeu juízo por isso. Se não houver o livre-arbítrio, se tirarmos o livre-arbítrio da história do homem, da história da humanidade, tiramos de Deus não somente a soberania, até damos a Deus a soberania em troca da sua justiça. Porque se torna um Deus injusto, um Deus que nos manieta, um Deus que nos conduz como mamulengos, como marionetes. Não é? E não é este o propósito de Deus. Agindo Deus, não há ninguém
Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Ele falava isso em Deuteronômio num contexto de guerra, que ele estava dando segurança ao povo, que eles poderiam entrar. O contexto é exatamente esse. Vocês vão entrar, vou te dar as nações, é isso que ele diz aqui. Vou te dar as nações, vou te dar povos, vou te dar resgates. Não se preocupe, porque agindo eu, ninguém vai impedir. Era uma segurança para o povo que ia entrar. E ele repete isso aqui. Isso tem que ser lido por nós como uma segurança de que Deus está no controle e que Deus vai agir a nossa vida. E não de que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Mas eu não tenho dúvida de que ninguém pode impedir quando Deus quer agir. Difícil é saber quando Deus realmente vai querer agir. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos, o 44, ele fala mais uma vez da soberania de Deus, mas fala também da vaidade dos ídolos. E eu quero passar essa da vaidade dos ídolos, não tem nada que venhamos a falar realmente. Você pode dar uma lida em casa que você vai entender o que ele fala aqui. Mas eu quero ler o 45, que também diz algumas coisas interessantes. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Para aqui. Aqui é a profecia, a bendita profecia de Ciro, 100 anos antes de Ciro assumir o poder e dar ao povo de Israel a liberdade. E segundo o historiador judeu, Flávio Joséfo, ele disse que Ciro mostraram a Ciro essa profecia de Isaías 45, e então Ciro libertou o povo judeu. Isso está lá no livro de Esdras, capítulo 1, quando ele manda libertar o povo. E é tão claro Isaías que ele diz assim no versículo 13, ele diz, eu o despertarei, está falando de Ciro, em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos. Aí ele diz, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. E realmente, Ciro simplesmente decidiu liberar o povo e liberou o povo. Foi simples, não teve troca, não teve nada. Simplesmente ele liberou o povo. Houve um pedido e ele liberou o povo. Agora, o que eu quero chamar aqui a atenção é o seguinte. Ciro, ele não era judeu. Ciro era, se não me engano, persa, ou medo-persa, não sei bem como é que era isso. Não lembro direito. E então, eu sei que ele era de lá. Né? E não era judeu. Era um idólatra. Era um homem que adorava a outros deuses. Persa, né? Eram os chamados medos persas. Ungiu. Aí ele diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro não era crente, não era devoto de Jeová. Ciro não era fariseu, não era saduceu, não era nada. Era um idólatra de outra nação, de outro povo, e Deus chama ele de ungido. E então? Oi? Eu não entendi nem o que você falou. Não, está falando de Ciro mesmo. Ser chamado por Deus, ser um levantado por Deus, é o governo, realmente, todo governo que se levanta, ele diz, não há nada de... Fale, pastor.
Exatamente. Exatamente. E era como eu estava falando agora, nenhum governante, a palavra de Deus diz que nenhum governante, né, como o Beto falou, todo governante que coisa é com a permissão de Deus. O próprio Pilatos, Jesus Cristo disse, olha, nenhum poder tu teria sido alto não te fosse dado. Mas é claro que de certa forma isso não dá o título de ungido. Então o ungido, ou como o Josi falou ali, o escolhido, é aquele que é chamado com um propósito específico. E, de certa forma, o que o pastor falou se encaixa dentro do que o próprio texto aqui ele vai dizer. Quando ele diz aqui, ó, ele começa a dizer, depois que ele começa a falar de Ciro, aqui capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Eu sou o Senhor, não há outro, o versículo 5, eu sou o Senhor, não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, e ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, não há outro, eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal, eu sou o Senhor, eu faço todas essas coisas. Aí ele diz aqui, ai daquele, versículo 9, ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, quem é o que geras? E à mulher, que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos, acerca das obras da minha mão. Eu fiz a terra, criei nela o homem, eu fiz as minhas mãos estender os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E o que ele está dizendo aqui é mais ou menos isso. Por que você vai perguntar para mim? Porque eu chamo Ciro de ungido, eu chamo até de filho amado. Se eu quero, eu tenho a condição de chamar. Aí a gente vê que Ciro ele foi chamado num propósito grande. Especificamente, Ciro não era nada. Especificamente, Ciro era apenas um governante que estava lá pela ordem de Deus. Porém, quando aquele governante, existiam governantes no Egito, existia governante em todo lugar, e todos esses governantes eram chamados por Deus. Mas era permissão de Deus estar no posto lá que estava. Mas quando Deus chama aquele governante para algo específico, né, não era a idolatria dele que iria impedir. Como não foi a falta de fé, que não foi nem falta de fé, na verdade, de Jonas. De Jonas foi excesso de fé. E ele mesmo diz isso. Eu sabia que tu ia ser misericordioso com esse povo. Então, não impedia. E quem somos nós para perguntar a Deus, por que tu escolheste isto e não aquilo? E Deus, o próprio Deus diz que ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Né? Ô Beto, deixa eu explicar. Obrigado, Betão. Não, isso é uma agonia que eu tenho. A pastora Maria disse, João Paulo, avisa o povo que eu tenho agonia no nariz. Não está escorrendo nada, mas eu fico com agonia aqui no nariz. Todo mundo vem que dá um lencinho, ó, minha mão está sequinha. A pastora que fica agoniada, às vezes eu pego, sabe? Que é para não... que é para não passar as pessoas por vergonha. Mas obrigado, Betão. Espera aí, um minutinho que o pastor queria falar. Exatamente. Quando Deus escolhe, quando Deus não temos por que questionar e não tem por que não obedecer. Quando Deus escolhe, Ele sabe qual é o melhor para nós e Ele sabe. E Ele escolhe, como disse em Jeremias, Ele escolhe antes, como eu falei no caso de Jacó, Deus escolheu Jacó. Por que Deus escolheu Jacó e não Isaú? E eu sei lá, Deus escolheu, está escolhido. 100 anos de Ciro, ele já profetizou 100 anos antes de Ciro nascer, não, de Ciro assumir a libertar o povo. Oi?
Sim, ainda que tu não me conheças. Sim. Uhum. Estava? Sim. Sim, 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 sim. Sim. Exatamente. Deus tá no controle de tudo. E agora, me veio a pergunta na mente. Deus falando ali, Deus escolheu, tá. Aí a minha pergunta, o ungido Ciro, tá no céu? O ungido Ciro tá no céu? O fato dele ser ungido não garante nada. Era exatamente isso que eu ia chamar agora. A escolha de Deus para um plano específico, aí as pessoas confundem, aí é que as pessoas confundem, Deus pode chamar a pessoa desde antes da fundação do mundo para uma obra específica. E ele capacita e tal, tal, tal. Ele chamou, escolheu Saul e Saul errou. Escolheu Salomão, Salomão errou por um período. Depois voltou aos caminhos do Senhor, segundo acredita-se. Agora, Ciro a gente não pode determinar sobre ninguém. Como aqui o povo era salvo pela lei, se ele seguiu a lei de Moisés, o que eu acho muito difícil de ter acontecido, mas se ele seguiu a lei de Moisés, se ele seguiu a Torá, então provavelmente ele pode ter sido salvo. Mas não por causa do chamamento de Deus, não por causa da unção de Deus que estava sobre a vida dele, porque isso também tem que ser uma resposta pessoal. E é isso que eu falo na questão do plano específico de Deus para a nossa vida, com o qual nós somos responsáveis, e o plano geral de Deus. Deus está chamando o Ciro aqui para uma coisa muito geral, para saltar o seu povo, para salvar. Então, como instrumento, Deus chama os inimigos, inclusive Nabucodonosor, o Nabopolassar e o Salmanassé, como instrumento do seu juízo. Deus usa o ímpio como instrumento de juízo para nós, para nos abençoar. Né? O juízo não é somente coisa ruim, é coisa boa. O juízo para nos abençoar. Fala, Deus. Exatamente. É. Exatamente. Exatamente. Nabucodonosor também reconheceu. Acaso o teu Deus, né? Realmente. Exato. Sim, sim. O Ruth temos certeza. A outra, como é o nome? A Raabe, também, que assumiu o judaísmo como seu. Né? Então, provavelmente, bom, não podemos dizer, também não podemos asseverar porque Deus o chama de ungido para uma determinada função, determinado chamamento, e quando Deus chama quem Ele quer para fazer o que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, e nós não temos como dizer, questionar a Deus a forma que Deus está trabalhando. Às vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Por exemplo, Deus, por exemplo, vai haver um desfile
para um califa, sei lá, do Irã, do Iraque, um árabe aí que está procurando mulheres aí, quer a sua mulher. Vamos fazer aqui um desfile, manda a sua mulher para lá, porque ele vai querer uma mulher, vai tomar algumas mulheres para ser sua. Aí o pessoal vai dizer, não, daqui da igreja não vai ninguém não. Aqui da igreja não vai ninguém não. Isso aconteceu com Esté. Isso aconteceu. O que foi a história de Esté? Uma mulher que foi levada para se apresentar ao rei num desfile de moda para o rei escolher a mulher que ele quer. Aos nossos olhos, isso é uma bagunça, imoralidade, não sei o quê, mas aos olhos de Deus era a salvação para o seu povo. É um plano de Deus, salvação do seu povo. Né? Então, Deus, ele faz o que ele quer. Exatamente. 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 Nós falamos. Exatamente. É. Difícil de entender. Nós, quer dizer, difícil de entender para o povo na época, né? Vai lá, pega uma mulher adúltera, né? Deve ter. É. Se ele fizesse parte do conselho de pastor, ia ser pior ainda. Né? E aí que é complicado. Tá no seu horário, Beto? Vamos na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe. Também a gente já está terminando aqui. E para terminar, eu vou falar algo muito importante, algo importantíssimo, o melhor do culto de hoje eu vou falar agora. Aí, essa discussão que não vai começar agora, eu não quero começar agora, mas quero deixá-la para a próxima semana. Isso é um debate gigantesco. Além do debate, se tem 2 debates dentro da Igreja de Deus, são esses 2. O primeiro é o que é sem solução, que é o livre-arbítrio, o arminianismo e o calvinismo dentro da igreja. São 2 coisas que a gente só vai poder ter a certeza e a convicção lá no céu. Né? Arminianismo acredita que nós podemos perder a nossa salvação. E o calvinismo diz que nós não podemos perder a salvação, uma vez salvo para sempre. Né? Eu acredito que sim. Uma vez salvo para sempre, não há nada que nós venhamos a fazer que nós venhamos a perder a salvação. Se nós perdemos a salvação é porque, na verdade, nós nunca a tivemos. E o arminiano diz que se você não cuidar da sua salvação, e aí eu acho o versículo bíblico para isso, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Somos arminianos. Pelo menos eu sou. Você escolhe o que é que você quer ser. Não vai escolher calvinismo desde que você não se desvie do caminho do Senhor, porque a maioria dos calvinistas que eu conheço são desviados. São desviados e não fazem a obra, porque acreditam que já estão salvos. Então, quando eu vejo um calvinista, eu já olho meio estranho, porque, infelizmente, porque de acordo com o raciocínio dele, eles estão corretos naquilo que eles acreditam. Porque se Deus salvou, e Deus sabe quem salvou, um calvinista chegou para mim e disse assim, olha, eu não vou evangelizar, eu não vou acrescentar ninguém à igreja. Como assim não vou acrescentar ninguém à igreja? Porque Deus já tem o número das pessoas correta, fechada. Para que eu vou evangelizar? Está correto. Para que ele vai evangelizar? Se Deus já sabe quem vai ser salvo e se já está o número dos salvos, está completo. Para que eu vou evangelizar? Agindo Deus, quem impedirá? Aí porque eu não vou evangelizar, Deus vai deixar de salvar aquela pessoa que ele já predestinou. Não. Então o próprio evangelismo não tem sentido dentro do calvinismo. E aí eles dizem assim, não, mas você tem que evangelizar. Como é que eu vou? Porque você não sabe quem Deus escolheu. Tá, mas é uma loucura. É uma loucura. Mas enfim, não é isso. Esse é um dos debates, um dos piores debates que tem dentro do coisa, porque os calvinistas são ferrenhos, mais do que os próprios arminianos. Apesar deles serem ferrenhos na sua... Tem um teólogo que ele diz que nunca viu
Não existe nada mais calvinista do que um arminiano pregando, e não existe nada mais arminiano do que um calvinista, pregando. É a confusão dentro do calvinismo e do arminianismo. Aí geralmente essa pessoa que pensa assim tem a vida desregrada, destruída, porque o pensamento realmente é assim. Aí eu vou pela doutrina que diz assim, a maioria dos calvinistas em queda, caíram e não sabe que caiu. Pior é isso, não sabe que caiu. Os arminianos que caíram sabem que necessitam da salvação. Em uma doutrina que produz frutos podres, para mim, não é uma doutrina que pode vir de Deus. Não é uma doutrina que pode vir de Deus. Você pode até achar que, você pode até ter, também a salvação não é algo que se perde. Ai, pequei agora, perdi. Também não é assim, porque Deus é eficaz para salvar. Certo? Deus cumpre o seu propósito e não é tão fácil cair não, como as pessoas dizem, porque Deus vai trabalhar, Deus vai colocar na moinha, né, como os arminianos falam, vai colocar na ciranda, vai cirandar, mas não tira de nós a capacidade de nos perdermos. Né? E o outro debate que ocorre dentro da igreja, que também está alinhado com a questão do calvinismo ou não, que está aqui no versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí vem, Deus cria o mal? O mal vem de Deus? E a outra passagem diz aqui, que eu acho muito interessante essa passagem. Onde é que ela está, meu Deus? Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, versículo 18, e a fez, ele a estabeleceu. Aí ele diz, olha o que ele diz. Não a criou vazia. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não a criou vazia. Quem lembra aqui de Gênesis capítulo 1? A terra era vazia e sem forma. Em hebraico, tohu e bohu. Vazia e sem forma. Em Gênesis diz que criou vazia. E aí? Bohu e tohu. Igual? E inclusive, em hebraico, o verbo criar, que não a criou, é o mesmo. Bará. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Verbo bará, utilizado para a atividade criatória de Deus. Significa que Deus criou, o verbo bará significa criar do nada. É uma criação, não é uma formação. Ele não formou. O homem, quando ele cria o homem, quando ele molda o homem com o barro, ele não usa o termo bará. Agora já esqueci qual é o termo que ele utiliza. Mas enfim, mas aqui na criação é bará. Pode botar aí, bará. É bará. E aí, Deus criou ou não criou? Vazia ou não criou vazia? O pastor já está ali rindo. Criou vazia ou não criou vazia? Você fica com Gênesis ou com Isaías? Não criou vazia. Ou a terra era sem forma e vazia. E aí, Milena? Diga para a gente ir embora, Milena. Diga, Laura, para a gente ir embora. Não vai dizer não? Meninos, crianças. Não, jovens, melhor dizendo. Adolescentes. Não vai dizer nada não.
Ninguém, vai ficar todo mundo calado no boru e no borru e no torru. Sim, vazia. Não a criou vazia. Borru. Melhor dizendo, vazia é torru. Eu criou sem forma é torru, vazia é borru. Não. Não, o que o senhor está falando está correto no sentido de que realmente vem com o tempo e ele vai formando. Agora, aqui, vou já dizer, não criou, aqui ele fala mesmo do princípio, não criou vazia, né? E realmente é uma o termo no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ele criou, podemos dizer que ele criou a terra sem forma e vazia. Isso está no primeiro livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro Pentateuco, no Pentateuco, primeiro versículo. Não sei depois de quanto tempo diz uma coisa dessa. Mas a questão aqui, pastor, aí para encerrar, senão a gente vai passar a noite aqui, chegar com isso no fim, não é uma questão de tempo, é uma questão de contexto. É uma questão de contexto. Estamos, apesar da construção frasal ser a mesma, e aí é aquilo que eu falo para vocês na hora de comparar versículos, com muito cuidado, porque o contexto é diferente. E aí vocês vão ver que o contexto se completa. Deus criou a terra, né? Bereshit, Bará, Elohim, né? Não me lembro mais do resto. E a Hashamaim Vet Eretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não me pergunte o restante. Passou muito. Há uma lacuna. A teoria da lacuna. É. Sem forma e vazia. Inclusive, a teoria da lacuna, chama-se a teoria da lacuna, na verdade ela é falsa, mas ela é baseada exatamente nesse versículo. Não há uma lacuna entre Gênesis 1 e 2, que é o que ele diz. Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou a terra completa, houve uma lacuna, eles incluem o dinossauro ali dentro, tal. Satanás caiu, bum! Veio um estrondo e tornou a terra sem forma e vazia. Acabou com os dinossauros, foi uma confusão gigantesca. As pessoas falam, isso é a teoria da lacuna. Entretanto, para quem conhece como é que chama? A literatura hebraica sabe que aqui se trata, e os próprios judeus sabem disso, isso aqui se trata de uma sempre na poesia hebraica há uma inscrição geral, e aqui da criação do mundo tem três descrições da criação da terra, de forma que vai detalhando a mais. Por exemplo, Gênesis 1:1, ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Acabou, é o versículo inteiro. E realmente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Acabou.
Aí ele começa a dizer como é que era a terra. E a terra, essa terra que ele criou no princípio, era sem forma e vazia, e começa a descrever. Lá por volta do capítulo 2 e tal, ao 3, aí ele começa a dizer, você começa a ver que começa a crescer plantas e crescem animais e aparecem animais. Isso acontece lá no meio da criação, inclusive o homem, e Deus criou o homem. Quer dizer, ele volta mais uma vez para dar mais específico ali no tempo. Essa é uma questão puramente literária de Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis. Puramente literária e não uma lacuna que haja lá entre 1 e 2. Agora, o contexto é o seguinte: Deus não criou a terra vazia. O primeiro princípio é que Deus, quando Deus criou a terra, Deus não criou a terra naquele momento em que a terra é criada. A princípio, Deus cria a terra na sua mente. Deus cria a terra no seu propósito, antes, ele diz inclusive que Cristo foi eleito antes da fundação do mundo. Então, Deus, quando criou a terra, Deus cria a terra na sua mente, né? Se é que podemos... Arquitetou, se é que podemos dizer assim, na sua mente. Mas Deus, quando criou a terra, ele não fez a terra vazia. Ele criou a terra, só que toda a ordem de construção, ela vai do caos para o ordenamento. E esses dias foi simplesmente disso, de ordenamento. Deus não criou a terra sem forma e vazia, deixou a terra lá por um período, criei sem forma e vazia e não. Não. O que retrata ali em Gênesis é esse contínuo que vai do caos da terra para coisa. Mas ela não foi feita, não foi criada para ser vazia. Mas para ser habitada. Né? E ele diz assim, para ser habitada. Só que, aí quando eu falo do contexto, é porque esse contexto está falando especificamente que a terra de Israel estava vazia. E Deus não criou a terra de Israel para estar vazia. Deus criou a terra de Israel para estar habitada. Se você ler no contexto, é isso que ele diz. Assim diz o Senhor Santo de Israel, aquele que perguntei as coisas futuras, demandai acerca dos meus filhos, acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra, criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e soltará o meu cativo, não por preço, nem por presente, diz o Senhor. Quer dizer, ele já vem falando aqui de Ciro que ia mandar voltar o povo para a cidade. Aí ele continua dizendo, envergonhados também, confundidos, cairão juntamente na afronta que fabricam imagem. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que então sereis envergonhados, não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que forma a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, a criação de Deus, obviamente, começa a partir do momento em que Deus pensa, se é que podemos dizer assim, né, para que a gente possa entender, que Deus pensou no seu conselho, como ele chama, como o apóstolo Paulo chama, no seu conselho, no beneplácito da sua vontade, ele decidiu criar o mundo, mas o mundo ele é criado através da mente de Deus. Eu acho que aquele versículo, não sei se aqui dele está certo. É da RC, não sei. Tem criado os céus. Sim, o Deus que formou a terra fez, ele a confirmou. Aqui diz a estabeleceu. Pode ser que seja confirmou, estabelecer, diz a mesma coisa. Mas é importante quando a gente vai pensar nesses versículos, quando a gente vai confrontar versículos, a gente aprende sim a confrontar os versículos para ver, mas que a gente também possa entender que ele faz parte de um contexto. E a gente tem que entender esse contexto que está sendo falado. Então não há, de certa forma, uma discordância entre Gênesis 1, apesar de parecer utilizar o mesmo verbo, Bará e o Borru, o Torru, e
E, na verdade, o que há aqui é simplesmente pegando um versículo, pegando a expressão que está lá, trazendo para cá, mas num contexto completamente diferente. Enquanto lá é um relato da criação, aqui é uma confirmação de que Deus não a criou vazia, mas para ser habitada, com um propósito. E, verdadeiramente, a terra estava com propósito. Amém? E Deus criou o mal. Ficamos para a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, para saber se Deus criou o mal. Deus criou Satanás. Ficamos para a próxima semana. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta noite eu peço a vocês que, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, não durmam sem antes pedir a Deus para confortar o coração dos diáconos da nossa igreja, a diaconisa Mila, o diácono Fernando e, sobretudo, a mãe, né, do Fernando, que agora eu esqueci o nome dela. Como é o nome da? Maria Preciosa. Coloquem a Dona Maria e o Fernando e o irmão do Fernando, o Abel, nas suas orações, para que Deus conforte o coração dessa família, que amanhã será um dia difícil para eles. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus, nós sabemos que Tu estás na direção de todas as coisas, Senhor. Nós sabemos que o Teu poder, Deus, opera em nossas vidas, ó Pai. Nós não duvidamos, ó Deus, do Teu poder, das Tuas promessas, da Tua palavra, Pai. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos ver o Teu agir, queremos ver a manifestação do Teu poder em nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos em Tuas mãos, ó Deus, neste momento, a família do diácono Fernando, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, conforta, Senhor, o coração do Fernando, do irmão dele, do Abel, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, da mãe, Senhor, da Preciosa, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, da Mila, Pai, em nome de Jesus, Pai. Conforta essa família, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca no coração deles a certeza, Deus, de que o seu Abel descansa contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, conforta, Senhor, e dá, Pai, um dia de paz, Senhor, e conforto ao coração dessa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, faz-nos, Senhor, repousar em pastos verdejantes, Senhor, em águas tranquilas, ó Pai. Nos dá uma continuação de semana vitoriosa sobre as nossas vidas, Senhor. Profetizo bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Janelas dos céus abertas, Senhor, sobre a nossa vida. Portas abertas, Senhor, sobre as nossas vidas. Respostas, Senhor, de oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda esta semana, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Celeiros transbordando, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Inimigos desbaratados, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós profetizamos, ó Deus, uma semana de bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.